Luciana Bacelar, acadêmica do curso de Letras Português da UFSC, e os conhecimentos de escrita avaliados na prova de redação do Enem, o que dizem a cartilha do participante e alunos de ensino médio de escolas públicas da Grande Florianópolis, foi a pesquisa que desenvolvi no Programa de Iniciação Científica de 2018 a 2019, sob orientação da professora doutora Isabel de Oliveira e Silva Monguilhote. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, tem como objetivo avaliar a educação oferecida no ensino médio das escolas brasileiras e representa a possibilidade de ingresso à universidade, consolidando-se, portanto, como uma prova de significativa importância. As competências de escrita avaliadas na prova de redação do exame são um resumo daquilo que se espera de um estudante concluinte do ensino médio em relação à escrita como prática de uso da língua. Dito isso, a relevância e o objetivo da nossa pesquisa consistem na necessidade de investigar em que medida os conhecimentos de escrita avaliados na prova de redação do Enem são de conhecimento de alunos de ensino médio de escolas públicas da Grande Florianópolis. Assumimos como orientação teórica a perspectiva histórico-cultural, portanto a concepção de língua como interação social e a de escrita como processo. Para alcançar o nosso objetivo, a metodologia do trabalho se dividiu em 3 etapas fundamentais. A primeira delas foi a análise da cartilha do participante, documento orientador da prova de redação do Enem, dos anos de 2012, 2013 e 2017, buscando identificar, através das 5 competências avaliadas, a concepção de língua e de escrita que fundamenta a prova, além de verificar os conhecimentos de escrita avaliados. Em um segundo momento, buscamos identificar o que alunos de ensino médio de escolas públicas da Grande Florianópolis compreendem por escrita. Para o cumprimento desse objetivo, aplicamos um questionário com perguntas que objetivavam conhecer esses alunos: sua realidade socioeconômica, sua relação com a escola em que estudam, com a disciplina de língua portuguesa, com a escrita e com a prova de redação do Enem, observando em que medida as competências de escrita cobradas na prova são ou não de seu conhecimento. 4 escolas públicas da Grande Florianópolis foram escolhidas para o estudo seguindo o seguinte critério: 2 escolas que mantiveram as maiores notas na prova de redação do Enem durante 3 anos em um período de 6 anos, e 2 escolas que mantiveram as menores notas na prova de redação do Enem durante 3 anos em um período de 6 anos. E, por fim, cruzamos os resultados das análises das etapas anteriores. A diferença mais substancial encontrada nos documentos orientadores da prova de redação do Enem analisados é a concepção de língua adotada. Enquanto o Guia de 2012 trazia como concepção de língua a norma padrão da língua portuguesa, o Guia de 2013 traz a modalidade de escrita formal da língua portuguesa, concepção também adotada na cartilha do participante de 2017. Já o questionário foi aplicado a 100 estudantes concluintes do ensino médio das 4 escolas participantes da pesquisa. Para analisar a compreensão de escrita dos estudantes, o questionário possui uma questão sobre o que significava escrita e o que significava escrever na opinião do participante. Apenas 79 estudantes responderam essa questão. Dentre esses, muitos utilizaram o espaço destinado à resposta para sinalizar que não sabiam como responder, demonstrando assim a dificuldade de se definir a escrita. Em todas as turmas, uma parcela de estudantes, de maneiras diferentes, apontou uma concepção de escrita que serve à interação social. Muitos demonstraram também, através de outras questões, saber que a língua apresenta diferentes modalidades, sendo a escrita uma delas, e que apesar de já ter adquirido a fala, é necessário aprender as convenções acerca da escrita. No que diz respeito aos conhecimentos dos estudantes em relação às competências de escrita avaliadas na prova de redação do Enem, na questão sobre o assunto, poucos estudantes demonstraram de fato saber da existência, e ainda menor foi o número daqueles que tentaram apontar o conteúdo de cada uma das 5 competências. Alguns estudantes, em suas respostas, apontaram itens que convergem com algum conteúdo avaliado em alguma competência, porém esses itens foram citados individualmente, ou tratam-se de requisitos necessários à escrita de um bom texto em qualquer gênero, de modo que essas respostas não significam necessariamente que esses estudantes tenham conhecimento de cada uma das competências. Concluímos que a concepção de língua tomada na prova de redação do Enem, embora não convirja diretamente com a concepção de língua apresentada nos PCNs, não pretende entrar em contradição com esses documentos orientadores, mas avaliar os estudantes do ensino médio em relação a essa prática de uso da língua através do exame que apresenta alguns limites. E, portanto, tomar a língua e o texto em uma perspectiva histórico-cultural nos torna muito prático para cumprir os objetivos da prova. Já em relação aos estudantes, a compreensão de escrita da maior parte daqueles que responderam ao questionário aponta na direção da interação social, entendendo que a escrita é uma modalidade da língua utilizada para comunicação com outros sujeitos. Em relação aos conhecimentos que os estudantes apresentam sobre as competências de escrita avaliadas na prova de redação do Enem, concluímos que, de um modo geral, os estudantes das 4 escolas não têm consciência das 5 competências de escrita que se esperam que eles tenham domínio ao fim da escolaridade básica. Ou, se sabem as competências, não conseguiram expressar de maneira clara e específica através das respostas do questionário. Poucos estudantes apresentaram respostas que convergiram claramente com o conteúdo das competências. Ainda assim, não se configura como um número substancial, tanto de um modo geral que se possa dizer que os estudantes tenham de fato consciência das competências avaliadas, quanto de um modo mais específico por escola que possa justificar o desempenho de cada uma no exame. Obrigada.